E hoje nós vamos conversar com o Leonardo. Leonardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido no acompanhamento de uma assistência técnica junto aos confinamentos. Aí a gente fala assim, confinar é mais fácil ou é mais difícil do que fazer a criação extensiva? Confinar a palavra já vem, o confinamento é o controle do ambiente. A partir do momento que a gente sequestra o animal naquele ambiente, a gente tem controle total de alimentação, de consumo de água, a gente tem controle do manejo dele, como é que está a sanidade. Então, não é que é mais fácil, é mais controlado. Você tem capacidade de ter o mecanismo de produção na sua mão. A gente vê algumas atividades, algumas estratégias, como por exemplo o bezerreiro australiano ali, que eu vou conseguir saber até se o animal está comendo ali, o bezerro comeu, ele mamou, ele bebeu leite ou não bebeu. E aí acaba tendo, às vezes, até um diagnóstico mais cedo de algum problema. No confinamento, eu consigo ter essa visão ou isso aí já não fica tão controlado? Sim. O confinamento, hoje, principalmente em confinamento, a maioria dos confinamentos grandes hoje no Brasil tem um controle total, até faz a gestão do indivíduo. Você tem capacidade de controlar o indivíduo por pesagem, hoje tem balança de pesagem simultânea. Você tem capacidade de chip de controle individual, então com isso você tem hoje a capacidade de controlar o lote que aquele animal está, como é que consumo e todas as vacinas que ele recebeu, período de carência de algum medicamento e projeção de ganho e até ganho real hoje com balanços simultâneos. Então hoje o confinamento ele tem um controle muito assertivo do real que está acontecendo no campo. Isso para o produtor chegar nesse nível, os investimentos são muitos, fica caro para ele fazer isso? Ou é uma situação que ele pode ir caminhando, fazer um planejamento para chegar ali? Não, eu creio que o investimento é de acordo com a capacidade que você vai tendo da sua mão de obra e com a capacidade que você vai gerindo com a lucratividade do sistema. Tem confinamentos maiores, muito menos tecnificado em controle que confinamentos menores. Aí vai do perfil do produtor. Até qual ponto ele quer ter controle do teu negócio? Até qual ponto ele quer medir o teu risco do teu negócio? Nesse controle, o produtor ali, ele tem que ficar atento também, porque como você falou assim, o controle do ambiente. O animal solto lá, na hora que ele quer ir beber água, ele vai lá no bebedouro e pronto. Agora, ali, eu vou ter que ficar mais atenta também se essa água está disponível, a qualidade dessa água. Sim. E é muito importante até frisar isso, que a qualidade da água, ela tem um grande impacto econômico para o sucesso do confinamento, porque a qualidade da água e a quantidade também disponível é importante para o consumo de matéria seca. Com isso, também leva em relação ao consumo de matéria seca na dieta formulada, leva em consideração o ganho de peso. Quando fala da qualidade da água, o que está colocado ali? Porque a gente sabe, fica ali uma água exposta, de repente ela fica quente. Isso aí vai influenciar uma água mais quente? Um boi bebe, o outro bebe, babou na água, eu tenho que trocar, lavar o coxo. Como é que é esse controle da água, Leonardo? Alguns trabalhos demonstraram que uma água exposta na temperatura natural, ao sol, água mais quente, tem um ganho de peso um pouco maior do que uma água fria exposta à sombra. O problema de sombra, às vezes tem sombra natural, folha, aí você começa a sujar bebedouro, você aumenta a manutenção de limpeza de bebedouro. Produção de sombra artificial bebedouro, normalmente o pessoal não investe nisso, o pessoal investe hoje em bebedouros artificiais, evitando que o animal vá em aguada, até porque você não tem controle de água, onde o animal pisa, defeca na água. E então, hoje, ambientalmente falando, já está errado. Já está errado. Então, hoje, o que o pessoal tem feito? Tratar da água da forma seguinte: você tem reservatórios limpos periodicamente, uma água praticamente límpida para a gente ver. Então, uma água praticamente potável para você, como ser humano, beber. Então, esse controle de qualidade e disponibilidade da água é muito importante para o sucesso do negócio, principalmente em confinamento. Bom, então aquela água está quentinha, morninha ali, natural, não tem problema nenhum? Não tem problema. Não é problema para o animal? Nenhum. Agora, o animal já tem uma água disponível, está tudo bem. A vermifugação desse animal,
ela precisa ser feita com cronograma, com acompanhamento? Como é que é? Porque eu vou considerar, não, mas ele está aqui, ele só come o que eu dou para ele. Não, é muito importante o controle profilático do confinamento. Antes de fazer as entradas dos animais, saber conhecer esses animais, se é compra, se é da mesa da propriedade, como é que está sendo o calendário profilático dele, se ele está mantendo todo o periódico de vacina no momento certo e os controles de vermifugação. A vermifugação é muito importante naquele momento, porque o parasita, ele vai causar uma perda de desempenho programado do animal. Porque é um competidor. É um competidor. Então, com isso, essa limpeza, vamos falar assim, no momento da entrada do confinamento, é muito importante para que você tenha o seu sucesso do seu projeto de confinamento. E aí nós estamos falando, os vermes são os parasitas internos e os carrapatos? Também. Nesse momento do calendário profilático, você é feito controle contra ectoparasitas. E a gente também tem aquelas informações ali, se eu fizer alguma pergunta meio boba aqui, tá? Você ajuda, socorre, porque a gente vai fazendo aqui de um modo leigo. A gente tem também aquelas informações de que o carrapato está presente no ambiente. É adequado que ele faça uma esterilização ali, faça algum tipo de combate na área do confinamento antes de colocar um novo lote? Cada vez que ele faz a introdução de um novo lote, ele precisa tomar algumas precauções? O carrapato, principalmente o carrapato bovino, Bófilos micrófilos, ele não prolonga. Há muito poucos casos você vê ele fazer o ciclo dele no controle do confinamento, porque esse carrapato normalmente multiplica na vegetação. E a fêmea coloca os ovos na área de vegetação, na área de folhas de capim, né, da forragem. Então, no controle do ambiente, normalmente quebra um pouco esse ciclo do carrapato. Então, o que normalmente o pessoal faz? Naturalmente ali já quebra. Normalmente ele quebra esse ciclo porque não tem esse ambiente favorável para ele. Alguns casos já ocorreram de ter alguma infestação em algumas determinadas áreas. O que a gente faz normalmente quando é mudança de lote de confinamento? A gente faz a retirada do esterco, faz a limpeza da baia, como se fosse um vazio. Alguns confinamentos colocam um cal, joga um cal ali para ter um controle, que ele pega para matar alguma bactéria e tudo, e faz essa desinfecção como se fosse um vazio sanitário. Então essa limpeza é importante por quê? Porque se o acúmulo de esterco, poeira pode trazer alguma doença respiratória, o excesso da chuva pode trazer um barro que dá um desconforto, que piora o desempenho dos animais. Tá, e aí quando você falou desse vazio aí, que seria esse vazio sanitário, basta que eu faça aquela aplicação de cal e eu já posso introduzir, ou o ideal é que eu deixe alguns dias ali, e se eu tenho que deixar dias, quantos? Não tem uma regra disso. Certo. Aí vai de acordo com como é que está a disponibilidade de currais do confinamento. Se ele tem confinamento que já deixa um vazio de uma semana, até pessoalmente tira o curral ainda está um pouco úmido, pelo menos para secar. Tem curral que deixa 30 dias e tem curral que tira, limpou e já está entrando lote. Principalmente os confinamentos maiores que tem um ciclo de mudança de curral muito rápido e faz 2 giros ou até mais durante o confinamento. Qual que é o momento adequado para eu levar o animal para o confinamento? Tem uma regra? Tem assim um momento que seria mais propício, que tanto eu posso ganhar bem, como o animal vai ficar pouco tempo e tudo? Tem essa regra? Não tem assim uma regra. Praticamente, quanto que você normalmente mais se fecha o animal dentro do confinamento? Em períodos de estiagem, período mais seco do ano, a qualidade da forragem começa a cair. Então você começa a perder desempenho na propriedade. Então, do seu negócio pecuário, que é a produção de arrobas, você tem que ter um controle, mantendo uma comida de qualidade para você ter desempenho no animal. Então, você sequestra os animais numa área, que ali é o curral de confinamento, e vai começar a dar uma dieta formulada para manter o desempenho. O confinamento também tem uma vantagem seguinte: o animal fica parado naquele ambiente, ele tem uma regra ali de metragem, né? Que é onde que ele não vai ter tanto, vai se deslocar para captar alimento. Então, com isso, o animal também ganha peso por estar nessa regra de metragem. Em repouso. Ele está comendo e deitando. Então, pensa, você ingere alimento e sai fazendo uma atividade, procurando alimento, captando. E no confinamento, não, ele come e cai em repouso. Então, com isso também melhora a questão do ganho. Com isso também, numa fase de engorda, a gente melhora essa capacidade de ganho, fica mais fácil de colocar o tecido adiposo,
que seria o acabamento subcutâneo da gordura da carcaça, né? E que vai dar... Melhoria de qualidade da carne. Vai dar um acabamento Melhor diferenciado. Isso. Isso aí pode contribuir com a renda do produtor. Com certeza. E você falou aí dessa questão da poeira e tudo, mas a gente também, porque o pequeno produtor, o médio, ele leva para o confinamento mais no período da seca. Mas o grande é o ano inteiro fazendo rotação. E no período chuvoso? Tem algumas dicas para contribuir com esse bem-estar dos animais? Sim. Normalmente, alguns confinamentos para trabalhar o período do ano inteiro, ele trabalha com uma parte, normalmente 2,5 metros, 3 metros depois do coxo, concretado, onde aquele piso mantém seco. É mais fácil dele secar. Bebedouros também. Alguns confinamentos nos Estados Unidos, até confinamentos em regiões que mais chuvosas, levante um morro no meio do curral, fazendo o que a gente chama de murundum. Aquilo ali também traz um conforto para que não acumula barro em todo o curral. Aquilo ali os animais têm capacidade de ficar ali, ficando numa área um pouco mais seca. Outra estratégia normalmente que a gente recomenda é trabalhar com a lotação mais branda. Diminuir a lotação. Se você, normalmente, às vezes até faz rodízio de currais no confinamento, quando os currais começam a acumular muito barro. Então, isso aí ajuda um pouco a minimizar o período de águas que começa a ter um pouco de perda de desempenho no confinamento. Para a gente explicar assim, ficaria como se o pastejo rotacionado, eu teria um curral também, que daí eu tiro daqui e uso ali. Aí esse aqui secou, eu tiro aquele daqui e trago para cá. E eu vou fazendo isso para trazer para gerar... Não é bem um pastejo rotacionado, não é bem uma rotação de curral. Se caso precisar, às vezes você deixa currais de intervalo, currais assim que serve de alerta. Naquele escalonamento? Num curral que está com muito ruim o piso dele para ficar os bois, para manter um bom desempenho. Tem trabalhos mostrando que a lâmina acima do casco, acima da coroa do casco, cada centímetro diminui até 0,5% de produção.